Bom dia a todos os presentes, aqueles também que nos acompanham através da mídia social, dos canais de comunicação dessa Câmara Municipal. Sejam todos muito bem-vindos a esse Poder Legislativo, a Casa de José Mariani. Sob a proteção de Deus e em nome do povo recifense, eu declaro aberta a audiência pública para debater sobre as doenças raras no Recife e a garantia de direitos aos portadores, conforme o requerimento aprovado em sessão plenária nessa Câmara Municipal no dia 7 de março deste corrente ano, através do requerimento de número 1461/2024, de autoria desse vereador Felipe Alecrim. Eu já inicio os trabalhos, fazendo a composição da mesa, convidando a doutora Vanessa Vanderlinden, que é médica neurologista, criadora do serviço de doenças raras, descobriu a Zika, também faz parte da associação com a microcefalia, uma sumidade para compor a mesa aqui conosco. Obrigado pela presença, doutora. Representando a Secretaria de Saúde do Recife, eu quero convidar a senhora Itacira Martins, que é gerente de assistência ambulatorial. Convido também o senhor Paulo Fernando da Silva, presidente do Comu de Recife, que é o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele não chegou, né? Está chegando. Convido a senhora Elis Mendonça, que é vice-presidente da GARP. Convido a senhora Fabiola Brandt, que é mãe atípica e participante da Associação Brasileira de Síndrome de Williams. De forma híbrida, também participa conosco a Jo Nunes e a Cristiane Daniel. A Jo Nunes, que é fundadora da Associação Brasileira da Síndrome de Williams, mãe de pessoa com deficiência de doença rara, conselheira do CONAD e escritora também palestrante, a quem eu saúdo com alegria. E a Cristiane Daniel, que é participante da Associação Brasileira de Síndrome de Williams e também membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. Uma doença rara é uma condição de saúde que afeta um pequeno número de pessoas em comparação com as outras doenças prevalentes na população. Segundo a definição dada pela Portaria do Ministério de Saúde, número 199, de 30 de janeiro de 2014, são consideradas doenças raras aquelas que afetam até 65%, 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas a cada 2.000 indivíduos. Estimam-se que existam, de acordo com a Agência Europeia de Medicamentos, entre 6.000 e 8.000 doenças raras documentadas. Em geral, as doenças raras são geralmente crônicas, progressivas, degenerativas e até incapacitantes, afetando a qualidade de vida das pessoas e de suas famílias também. O número exato de doenças raras não é conhecido, mas estima-se que 80% delas são decorrentes de fatores genéticos. As demais advêm de causas ambientais, infecciosas, imunológicas, entre outras. O diagnóstico de doenças raras é difícil, também demorado, o que leva os pacientes a ficarem meses ou até anos visitando inúmeros serviços de saúde, sendo submetidos a tratamentos muitas vezes inadequados até que se obtenha o diagnóstico definitivo. E é por isso que hoje nós estamos aqui para debater essas ideias, ouvir demandas, conhecer realidades e também dar sugestões do que pode ser feito na cidade para garantir direitos a essas pessoas que possam ajudá-las
não só no seu tratamento, mas também no desenvolvimento e convívio com as pessoas e com a sociedade. E aí eu já quero iniciar esse trabalho, passando a palavra para que ela possa trazer algumas explanações, alguns conteúdos para a gente, a doutora Vanessa, que, como eu disse, é médica e neurologista. Som. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite de estar aqui, né, falar um pouquinho da minha experiência com doenças raras. Eu fiquei até na dúvida do que é que eu iria falar, né, quando eu cheguei aqui, o que é que vocês estão precisando. Então, na realidade, falar de doença rara não é uma coisa tão simples. Doença rara, quando a gente vai falar de uma doença específica, é diferente. Doença rara é um mundo, né? Então, é tudo aquilo que é muito pouco frequente. Então, ela, na realidade, o grande problema dela é porque, isoladamente, é muito raro. Então, tem condições, às vezes, que eu tenho um paciente com aquela doença, e quando a gente vai ver no mundo, aí tem 13 casos só. Né? Hoje, como foi falado, 80% dos casos são genéticos, e antigamente a gente não tinha investigação genética. Por exemplo, deficiência intelectual ficava com diagnóstico de deficiência intelectual, né? Encefalopatia crônica não progressiva. Quem fez neuropediatria há 30 anos atrás, né, que era atuante, é totalmente diferente de hoje. Então, hoje a gente não tem só um diagnóstico sindrômico, a gente tem um diagnóstico etiológico, que é importante até para a família. Ou seja, ter um diagnóstico etiológico é importante para a gente entender se o tratamento que a gente está fazendo é adequado e se o aconselhamento que a gente está dando àquela família é adequado. Porque, às vezes, ter a etiologia é importante também para a gente não ter outro caso na família. Então, se eu não conhecer qual o problema, eu não vou saber. Eu posso até tratar de uma maneira sintomática, que é como se fazia antigamente. Não é que vai deixar de tratar, trata de uma maneira sintomática. E sem falar que hoje tem muita doença que tem um tratamento específico. Né? Então, não é só o tratamento sintomático, mas você tem uma coisa específica. Então, a grande dificuldade de doença rara é que, isoladamente, é raro. Mas, na hora que a gente vai ver uma população, se a gente for ver a doença rara de uma maneira geral, ela não é tão rara assim. Né? E por isso a dificuldade. Então, uma das grandes dificuldades da gente é a fila de espera. Porque a gente, poxa, não é tão raro porque precisa de tanta gente para atender. É porque é raro quando você vê isoladamente. Mas a quantidade de doença genética que está sendo descoberta, então hoje a gente tem exames como CGH-Array, como exoma, em que você rastreia o DNA todo, e às vezes uma criança que tem uma alteração cardíaca, e de repente você vê que aquela alteração cardíaca não foi só um defeito de fábrica, foi alguma coisa provocada pela alteração genética que tem aquilo. Então, a primeira coisa é entender que quando a gente fala de doença rara, a gente não está falando de uma doença só, e são desde pacientes que têm a doença rara, mas vivem muito bem, e na realidade, se você não falar, nem sabe que tem, né? Mas às vezes tem um tratamento, tem alguma coisa diferente que precisa ser feita, a pacientes que têm doenças em que você é normal. Por exemplo, eu saí do Raros agora, eu estava atendendo uma família que eram 3 irmãos com uma doença que chama lipofucinose seróide tipo 3. Né? A mãe só tem os 3 filhos, eles eram normais até 6 anos, começaram com a cegueira total em menos de 6 meses, e agora, com em torno dos 16 anos, estão começando com a mais velha, né, está começando com declínio cognitivo, e a gente sabe que isso vai levar a uma degeneração que começa primeiro pela visão, depois pela parte cognitiva, depois pela parte motora, a ponto que vai chegar uma hora que vai perder tudo. Né? E, por enquanto, ainda não tem um tratamento específico e sintomático. E ela só tem 3 filhos, e os 3 filhos são assim. Então, pense a situação que é, não só de uma criança só, mas quando você tem uma doença que acomete várias pessoas na família, onde você não adianta ser só um médico. A principal dificuldade que ela teve lá hoje é porque a escola acha que a mãe é folgada porque ela precisa de um cuidador durante todo o período da escola. Então, você precisa de um centro que trabalhe não só com as crianças, que faça o diagnóstico, que faça o tratamento sintomático, mas também que consiga dar esse suporte global para a família rara, porque a família rara também tem dificuldades que precisam ser, né, que é uma das coisas até que eu descobri que é o que a gente veio discutir aqui, que é toda a dificuldade financeira e social que decorre disso. Né? Então, eu trabalho no Raros, eu trabalho com doença rara desde 2001. Eu terminei minha especialização em neurologia em São Paulo em 2000, em 2001 eu entrei na ACD. E a ACD foi o local que me abriu os olhos para o diferente, para trabalhar tanto com reabilitação, e é bom porque dá um suporte para a gente entender o que a gente pode fazer a mais do que só um diagnóstico, porque às vezes você dá um diagnóstico, pronto, a doença é essa, o nome é esse, tome.
Não é. Como é que eu trato? O que é que eu faço? O que é que eu posso apoiar, mesmo aquilo que não tem um tratamento específico, né? Então, eu comecei a trabalhar com as doenças neuromusculares e eu fiquei responsável pela clínica de doença rara. E quando começou com a política, eu acho que foi 2000 quando que teve a portaria 199, eu nem me lembro a data, acho que foi 2014. Eu tentei fazer com que a CD fizesse parte disso, mas a CD se desinteressou por trabalhar especificamente, já que a função principal da CD é a reabilitação, e foi quando o grupo de médicos que trabalhava comigo na CD com doença rara, a gente fez a proposta, foi na época da Zika, a gente fez a proposta para o governo do Estado, e a gente conseguiu criar inicialmente com o suporte total do Estado. E agora, no final do ano passado, a gente foi credenciado como centro de referência dentro da portaria 199, né? Então, a grande dificuldade, primeiro, é o especialista que entenda de doença rara. Então, se a gente quiser contratar agora, ainda bem que a gente tem geneticista muito bom, especialista que foi formado em Porto Alegre, né? Porto Alegre é um local que forma muito geneticista, porque eles têm centro de formação, e ele é nordestino que foi fazer a especialidade lá e voltou para cá. E a gente agora está até com uma possibilidade de contratar, mas não tem verba, mas a gente já tem um outro geneticista, porque não é todo geneticista que trabalha com doença rara. Né? Neuropediatra, tem muito neuropediatra, mas nem todo mundo trabalha especificamente com doença rara. Nutricionista, assistente social, fonoaudióloga, fisioterapeuta para dar suporte, não para fazer a reabilitação. Né? Então, ortopedista. Então, a gente precisa ter uma equipe, porque doença rara não é só dentro de um... Às vezes eu tenho uma doença como, por exemplo, mucopolissacaridose, que você precisa do otorrino, você precisa do cardiologista, você precisa do neurologista. Então, isso é a grande dificuldade. É você conhecer as doenças e saber lidar com essas doenças e ter uma equipe necessária. Porque muitas vezes o paciente está comigo, mas tem coisa que eu não posso fazer, que não é da minha alçada que eu preciso. Então, às vezes, a gente passa a consulta tentando descobrir como é que eu vou poder tentar resolver todo o problema daquele paciente. Né? Então, uma primeira dificuldade é o especialista, que vem melhorando, mas é o especialista. Os exames, que são muito caros. A gente agora, com a portaria, consegue fazer alguns exames, mas o volume é muito grande, e aí você termina demorando muito na fila para fazer aquele exame, porque é importante aquilo que eu falei, por exemplo, se essa família tivesse tido o diagnóstico no primeiro, talvez não tivesse tido o segundo e o terceiro filho. Então, a gente fazer um diagnóstico, e o exame é caro, mas é um exame necessário. Né? E a partir do momento que a gente começa a fazer mais, o exame começa a ficar mais barato, porque a gente consegue fazer parcerias, fica melhor. A outra coisa é a fila, que é muito grande. Então, eu até liguei antes para o doutor Marcelo, que é meu chefe lá, né, do Raros, que é o coordenador geral, né, o coordenador administrativo, não só médico como administrativo. Eu disse, Marcelo, como é que está a fila da gente? Porque a gente coordena junto, mas ele que está com os números. Então, a gente já atendeu no Raros, 2.600 pessoas já fizeram pelo menos um atendimento no Raros. A gente foi criado em 2018 e foi credenciado pelo Ministério da Saúde o ano passado, em 2023. A gente atende em torno de 350 a 400 pacientes, seja consulta inicial ou consulta de retorno, dentro das especialidades, né? E a especialidade é neuroadulto, neuroinfantil, pediatria, hepatologia, cardiologia, geneticista, pneumologista e ortopedista, e gastropediatra. E fora isso, a gente tem o suporte da assistente social, da nutricionista, o atendimento, né, da assistente social, da nutricionista, e tem uma fonoaudióloga e um fisioterapeuta para avaliação e orientação. Avaliação de escalas, principalmente quando o paciente tem tratamento, para a gente poder ter noção de se esse paciente está tendo resposta ou não ao tratamento. Né? Então, dentro do atendimento da parte médica, a gente tem em torno de 350 a 400 atendimentos, seja inicial ou seja retorno. Né? E tem uma lista, ele disse que a última vez que fez uma lista que discutiu com a Secretaria de Saúde, em torno de 600 pacientes. Uma grande dificuldade é porque muitas vezes um paciente que precisa de tratamento, ele está no meio de 600 pacientes. Né? Então, às vezes você tem municípios que terminam encaminhando pacientes que têm, às vezes, autismo e fica lá enchendo a lista, e às vezes não é nem uma doença rara, mas o médico que está no interior, às vezes ele não sabe, ele tem uma ideia de que talvez seja uma doença rara, ele tem que ser encaminhado. Então, dentro desses 600, provavelmente não são todos que são doenças raras, mas o paciente com doença rara, ele vai ter que esperar essa fila para ser atendido. Então, eu acho que isso é um dos grandes problemas ainda, é a fila de atendimento. O Raros conseguiu agora a verba para contratar outra neuropediatra, eu só tenho 8 horas lá no Raros por semana, né? E que é dia de hoje, inclusive, vou ter que voltar para poder atender. Eu deixei a mãezinha com 3, eu atendi 1, e disse, tu vai esperar que eu vou atender, eu vou lá e volto.
Então, é um dia que eu atendo lá de manhã e tarde, que são exatamente 2 turnos. A gente tem um geneticista que trabalha 3 turnos, que digamos que a demanda maior termina sendo para o neuropediatra e para o geneticista, né? E a gente faz um esquema de triagem para tentar melhorar essa chegada do paciente, para ele não ficar perdido, principalmente o paciente que tem um tratamento diferente, que possa mudar a vida daquela criança. Então, doutor Marcelo e doutor Tiago, que é o hepatologista, que é pediatra, e o geneticista, eles fazem uma triagem. O que é uma triagem? É um dia que a gente marca um volume maior de paciente, basicamente para saber o que é, dar uma olhada assim, sem ser uma consulta muito longa, e dizer, não, esse paciente é do raro, vamos marcar consulta. Porque se a gente não fizer isso, o paciente com doença rara, que tem uma necessidade maior, ele vai demorar mais ainda para chegar. Mas isso demanda trabalho e demanda tempo, né, para fazer essa triagem. Minha fila de espera está para setembro. Por exemplo, se o paciente chegar agora e eu atender, e eu quero que ele volte com 4 meses, minha fila está para setembro de 2024. Então, assim, é complicado, porque aí eu tenho que pedir um extra, mas chega uma hora que a gente é humano, não tem como atender mais do que pode naquele dia, né? Então, atender 2 extras, até 3 no dia, às vezes dá. A gente conseguiu agora a verba para contratar outra neuropediatra por 8 horas, e aí talvez essa fila puxe um pouquinho para julho, né? Eu espero que dê uma melhorada em relação a isso. Então, eu acho que são as principais demandas em relação a isso, né? Os exames genéticos ainda é um entrave, mas já se consegue fazer. Até 2018 a gente não conseguia fazer, só se o pai e a mãe conseguissem, eu tivesse um convênio, né? Hoje a gente já consegue fazer, mas existe uma verba mensal para fazer esse exame, aí existe uma fila, mas pelo menos a gente tem a possibilidade de dar esse diagnóstico. E é óbvio que quando você tem alguns programas de laboratórios que têm tratamento, em que eles terminam promovendo esse diagnóstico, que é um pouquinho mais rápido, né? Mas eu acho que esses são os principais pontos que a gente tem, ou seja, uma doença que traz problemas não só para o paciente, mas para a família inteira, né? Que precisa ter uma responsabilidade social em cima disso, e o que é que a gente pode ajudar essa família, não só esse paciente. A gente precisa que esse paciente chegue rápido para ter um diagnóstico, e essa fila ainda existe, e são poucos os centros, né, que consegue dar até pela quantidade de especialistas, é a dificuldade de especialistas, porque não é assim, eu vou abrir um centro de doença rara, eu vou contratar, que assim, pode até funcionar, mas dizer que vai ser eficiente, não necessariamente, né? Precisa ter uma expertise, precisa ter um olhar diferente para o paciente com doença rara, né? E a necessidade de ampliar realmente para a gente, assim que a gente conseguir esses especialistas, a gente conseguir ampliar para a gente conseguir dar um andamento melhor e não deixar uma fila e uma espera tão grande para esses pacientes. Acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam. Eu tenho sim, mas aí quando abrir a rodada de perguntas, doutora, eu vou pedir à senhora para que responda. A gente vê da importância também de se ter o conhecimento. A gente estava falando sobre acessibilidade, por exemplo, se é uma casa legislativa e a gente tem uma dificuldade com acessibilidade enorme. Para vocês terem uma ideia, o meu gabinete era no 3º andar e não tinha elevador para chegar até o 3º andar. Obviamente que aqui é um prédio tombado, tem toda uma burocracia para poder fazer essas adequações, mas se você for olhar a própria plenária, a gente não tem condições de dar acessibilidade para as pessoas. Então, a importância, e a senhora falava um pouco sobre isso, da informação chegar para o grande público, porque às vezes o problema não alcança a nossa vida e aí a gente tem uma grande dificuldade de compreender as necessidades. E a senhora dizia aí que as pessoas que acolhiam lá na escola, enfim, qualquer prestação de serviço, seja ele público ou privado, acha que a pessoa está, na verdade, criando um problema, né? Mas não vive... Pois é. E isso precisa também, a gente, por muitas vezes, não trabalha, não constrói essa ampla divulgação, mas a gente vê e percebe a importância dessa informação chegar para a população, para que haja compreensão e, obviamente, para que a própria sociedade possa contribuir e ajudar com essas famílias. Mas agradeço sua contribuição, daqui a pouco faço algumas perguntas, doutora. Eu já quero passar a palavra para a Itacira Martins, que é gerente de assistência ambulatorial, representando aqui a Secretaria de Saúde do Recife, para que ela possa trazer aí suas colocações. Olá, bom dia a todas e a todos. Quero dizer que sempre é um prazer estar aqui, né? Eu acho que esse é o espaço ideal para a gente estar discutindo aí políticas de saúde, né? E dizer que a Secretaria de Saúde do Recife ela está à disposição para qualquer nível de discussão, retirada de dúvidas e acolher as demandas que forem necessárias para a gente estar dando os melhores encaminhamentos possíveis.
Obrigado. E aí eu queria já fazer o registro, que muita gente também não compreende, e muitas pessoas estão nos assistindo e vão nos assistir, da importância de ter um entendimento do poder legislativo e do poder executivo. Então, a realização do trabalho de forma objetiva é feito pela Prefeitura da cidade do Recife, e o papel desse poder legislativo é exatamente o de fiscalizar, o de cobrar, para que essas políticas públicas alcancem a vida das pessoas. Então, o papel hoje aqui da Prefeitura é exatamente para que a gente possa construir em cima das dificuldades apontadas. Então, a gente vai trazer sugestões, vamos aprovar requerimentos aqui nessa Câmara Municipal para que a Prefeitura possa trazer uma pronta resposta à necessidade de todas as pessoas, todas as famílias que vivem no seu dia a dia com doenças raras, tá? E aí eu já passo a palavra e agradeço demais a presença de vocês aqui. Paulo Fernando da Silva não chegou ainda, né? Eu quero passar então para a Elis Mendonça, representando aqui a GARP, para que ela também pode, tanto faz, para que você também possa trazer as suas colocações. Posso falar? Bom dia, me chamo Elis Mendonça, eu sou vice-presidente do GARP, que é o Grupo de Apoio aos Pacientes Reumáticos de Pernambuco. Tenho 44 anos e convivo com o lúpus eritematoso sistêmico há 23 anos. E a doença apareceu na minha gestação, eu estava grávida, mas os médicos não sabiam o que acontecia, os princípios de aborto que eu tinha. E quando a minha filha nasceu, eu disse, bem, o pior já passou e agora eu vou curtir. Estava realizando um sonho de ser mãe. Só que quando a minha filha fez 1 mês e meio, eu comecei a ter problemas. Eu comecei a ter dores articulares, inchaços. E as pessoas diziam, e minha avó, que é muito antiga, né, tinha aquela história de dizer, o problema foi a anestesia. E fui investigar, conversei com o meu médico e ele tinha falado que não, que foi tudo bem, que estava tudo normal e que eu procurasse um reumato. Passei por um reumato e a reumato ela não sabia exatamente como administrar tudo aquilo e só passava remédio, não passava muita medicação e a situação ia piorando. Cada mês que ia passando, a situação ia piorando. Então, de dores articulares e inchaço, eu passei a ter dores em todo o corpo, generalizou de uma tal forma que eu sentia dor até no couro cabeludo. A única parte do meu corpo que eu não sentia dor era o cabelo. Mas todo o meu corpo doía. Eu tinha manchas roxas pelo corpo, eu tive perda de peso, perdi 10 quilos em 1 mês. Então, para uma pessoa que já era magrinha, eu fiquei esquelética. E aí a doença foi evoluindo, até chegar ao ponto das pessoas acharem que eu estava com leucemia. Chego no Hemop, faço todos os exames e lá eu recebo a resposta que não era uma doença hematológica, era reumatológica e que eu precisava de um reumato. Eu já tinha passado por vários reumatos que não fecharam o diagnóstico. Mas aí eu conheci a doutora Maria Helena e na primeira consulta, com os exames que eu já tinha em mãos, eu já saí com o resultado que eu tinha uma doença chamada lúpus eritematoso sistêmico. Na época não tinha muito internet, né? Então, eu confesso que eu não sabia o que era. Fiquei assustada, perguntei se eu ia morrer, se eu tinha passado para minha filha, se minha filha tinha alguma possibilidade de não crescer, ou de repente ela eu não ver a minha filha crescer, que era o meu maior pesadelo, porque eu estava na realização de um sonho, e na hora que eu estava no sonho veio esse pesadelo. Então, foi bem assustador. Mas aí, com muito carinho, com muito acolhimento, coisa que nem todo médico tem, essa responsabilidade, que eu acredito que um médico, ele não tem que ser só um médico, ele não tem que ser só um reumato ou um pneumologista. Ele precisa ter um pouquinho de psicologia. Então, o modo como você passa o diagnóstico para um paciente é muito importante. E os primeiros reumatos que me passaram, as informações, me deixaram apavorada. E eu chorava, porque eu queria ver a minha filha crescer. E eu achava que não ia ver a minha filha crescer. E com aquele todo acolhimento, doutora Maria Helena, ela disse, tenha calma, você vai ver a sua filha crescer. É só a gente fazer o tratamento correto, achar o tratamento certo e vai dar tudo certo. Para quem não sabe, uma doença autoimune é quando os anticorpos, que está ali com a função de te defender, ele perde essa função.
Então, ele, em vez de estar só combatendo ali uma bactéria, um vírus, ele começa a atacar células saudáveis do teu corpo. No lúpus eritematoso sistêmico, ele vai afetar todo o sistema. Por exemplo, existe a tireoide de Hashimoto. Tireoide de Hashimoto já está dizendo, vai pegar ali só a tireoide. No lúpus eritematoso sistêmico, é todo o sistema. Então, qualquer órgão do nosso corpo pode ser afetado. Então, eu tive pericardite, pleurite, que é o processo inflamatório naquela películazinha que envolve os órgãos. Eu tive dores crônicas de cabeça, passei 8 meses com dores de cabeça todos os dias. Fraqueza muscular, eu não tinha força, eu não conseguia pegar minha filha no braço, eu não conseguia amamentar. Para amamentar, eu precisava de ajuda. Então, é uma doença extremamente limitante. Extremamente limitante. E aí a gente precisa de uma atenção, a gente precisa de ser vista, de ser enxergada. Porque a sociedade, o Estado, o governo, parece que a gente é invisível para essas pessoas. Você não vê muita coisa. Você vê tanto se falar de hipertensão, de tuberculose, de diabetes, mas e pergunto a minhas amigas que estão ali, se em algum momento na rua elas viram algum papel, alguma coisa que falasse, que orientasse a população sobre lúpus eritematoso sistêmico. Você não encontra, você não vê. Até os próprios pacientes na rede médica, na rede reumatológica, por exemplo, eu vou no setor reumatológico, esses pacientes eles não são bem orientados. E para a gente que mora aqui na cidade, se as coisas já difíceis, imagine para aquelas pessoas que moram no interior, onde a informação, onde a orientação é tudo mais difícil. Eu venho com as minhas amigas numa luta, eu sei que o tempo já estourou, mas é bem rapidinho, que para vocês, o protetor solar, para muita gente é cosmético. Tem gente aqui que só vai usar um protetor quando for na praia, né? Apesar que devia ser um cuidado diário para todo mundo, porque o câncer de pele está por aí. Para a gente, o protetor solar, ele tem uma função importantíssima. Ele não tem só a função de um corticóide, de um imunossupressor, de um antimalárico, que é a medicação que a gente faz uso dependendo do tratamento. O protetor solar, ele serve para a gente como remédio. E aí é uma grande dificuldade de acesso desses pacientes a ter acesso ao protetor solar. Em média, um protetor solar está uns R$70. Eu acho que é essa a média. Dependendo do fator. A gente tem que usar um fator acima de 50. De preferência 70. Um protetor desse não vai sair por menos de R$80. Aí, minha gente, eu ainda posso botar no cartão de crédito e dividir. Minhas amigas ali podem colocar no cartão de crédito e dividir. Mas eu também tenho amigas e pessoas do meu grupo que tem dia que não tem nem o que comer. Aí você imagina dar R$80 no protetor solar. Mas para a gente é uma medicação, é uma necessidade. Aí você imagina você na cidade de Recife, 32 graus, sensação térmica, nem sei aonde vai chegar, melhor nem pensar. E esse paciente ele sai sem uma proteção. Ele não sai sem proteção, porque aí ele teve uma escolha. Ou ele vai comer, ou ele vai comprar um protetor solar. Entende? Então, é essa luta que a gente já vem tentando há muito tempo, que é o protetor solar, dá uma certa contribuição ao paciente. A gente não precisaria de um cartão de livre acesso, mas tem pacientes que já deixou de ir para uma consulta porque não tem como pagar a passagem. Então, se de repente, Estado, Prefeitura, junto com o hospital que esse paciente faz tratamento, podia chegar num consenso de uma forma que dissesse assim, esse paciente ele é atendido, ele prova, tá? Que a gente sabe também que tem umas coisas aí que saem meio desorganizadas. Então, esse paciente aqui, ele comprova que ele é baixa renda. Então, ele faz um tratamento no hospital, sei lá, 4 vezes no mês. Então, ele receberia um cartão ou alguma coisa do tipo que garantisse esse tratamento. Porque vocês imaginam, você esperar 3, 4, 5, 8 meses, 1 ano por uma consulta, e quando essa consulta chega, você não tem o dinheiro da passagem. Gente, isso é cruel, isso é doloroso demais. Uma doença que castiga a gente todo santo dia. Pois é. Mas essa luta a gente também já tentou e não conseguiu. E aí você vê a necessidade de políticas públicas, de atenção, da gente ser visível, das pessoas olharem e ver ali tem uma pessoa que precisa de atenção.
Então, é protetor solar, é uma atenção, informações, conscientização. E não é só conscientização para a população, não. É conscientização dentro da rede de saúde. Porque tem profissionais que simplesmente não entendem. Não entende. Aí um paciente chega para uma consulta de manhã cedo, para ser atendido à tarde, infraestrutura zero. Aí, no caso da gente aqui, que precisa de um ambiente, pelo menos que seja arejado, que tenha um local com sombra, que a gente não pode pegar sol, aí você fica num sol, numa quintura, fila da mãe, né? Aí a gente vai fazendo assim artimanhas. A gente é meio assim que artista, vai se equilibrando de alguma forma. Então, é sombrinha, é protetor, quando se tem protetor, né? E assim a gente vai tentando fazer as coisas. Então são necessidades que a gente precisa, né, de uma atenção e conscientização, mas não só para a população, mas dentro da própria rede de saúde, que muitos profissionais e atendentes não entendem a necessidade desse paciente. Então, tem muita coisa a ser falada e eu vou dar espaço para outras pessoas, mas depois eu estou à disposição se alguém quiser tirar mais alguma dúvida. Obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos, Alice. Eu já passo a palavra para a Fabiola Brandt, também registrar a presença de Igor, estiveram no meu gabinete. Inclusive, foram eles os grandes idealizadores desse momento, viu, gente? Foi a partir de uma conversa com eles, a partir também de uma política pública que nós construímos aqui na casa, depois eu vou falar um pouco sobre elas, mas eu preciso fazer esse registro e já agradecer. Estamos reunidos hoje aqui por causa de vocês, viu? Tem a palavra, Fabiola. Obrigada, vereador. Bom dia a todos, né? Obrigada pelo espaço de fala. Eu sou Fabiola, mãe de Miguel, que tem uma síndrome rara, síndrome de Williams. E eu vou começar falando por uma palavra que eu escutei de todas as pessoas que hoje se pronunciaram aqui nessa mesa, que é a palavra visibilidade. Então, eu costumo dizer que Miguel me abriu os olhos para o invisível. Eu admito que as pessoas com deficiência, elas sempre existiram, elas sempre estavam ao meu redor, mas eu passava por essas pessoas sem notar que elas precisavam de uma inclusão, talvez de uma política diferenciada. E a partir do momento que eu fui uma mãe de uma pessoa com deficiência, hoje em dia eu enxergo em todos os lugares que eu estou essas necessidades. Em todos os lugares. Então, a primeira coisa é que eu sou grata ao meu filho por ter me dado essa oportunidade, né, de enxergar o que para mim era invisível. E eu acho que, assim como era para mim, é também um pouco para o poder público. Eu fiquei grávida de Miguel na pandemia, em março de 2020, quando a gente se isolou. Eu estava grávida de 4 meses e estava fazendo um acompanhamento regular do pré-natal. Após o isolamento, a gente passou algum período sem poder ter acesso aos médicos. E quando eu fui para a minha primeira consulta, após isolamento, eu descobri que meu filho ele não estava crescendo de acordo com a normalidade. Então, os médicos me disseram, após o ultrassom, né, que eu teria que tomar 2 injeções para amadurecimento do pulmão do meu bebê, que pesava apenas 900 gramas, e que poderia nascer a qualquer momento, pois ele estava abaixo de 1% da curva da normalidade. Então, num período pandêmico, você ter essa notícia e os médicos não saberem lhe explicar o porquê isso está acontecendo é algo um pouco impactante. Mas eu fiz repouso, né, passei 10 semanas de cama, fazendo ultrassom dia sim, dia não, para acompanhar o desenvolvimento dele, e ele nasceu com 37 semanas de gestação, termo precoce, mas muito pequeno, um bebê muito pequeno, né, foi para a UTI, depois disso passou mais algum tempo no hospital, e em seguida, aos 15 dias de vida, foi diagnosticado com um sopro no coração. E a partir daí começou a nossa busca, né? Mas então, esse bebê que não se desenvolvia, esse bebê que tem um sopro no coração, e a gente, como pai, notava outras coisas, um dedinho que era por cima do outro, uma hérnia de umbigo, um bebê mais molinho. Mas vem 1000 coisas na sua cabeça e você não sabe o que é, né? Você está vivendo aquilo ali completamente no escuro. E eu, né, tenho uma condição financeira privilegiada, a gente teve acesso a bons médicos, pudemos fazer o ecocardiograma em Miguel, que
concretizou que ele tinha uma cardiopatia, deu nome a essa cardiopatia, e foi a cardiologista de Miguel que desconfiou que ele tinha uma síndrome rara e nos encaminhou para um geneticista. Aos 4 meses e meio, a gente teve o diagnóstico de Miguel, de síndrome de Williams, e com esse diagnóstico considerado precoce, a gente pôde dar para ele um tratamento precoce. Então, qual é a importância do tratamento precoce? É porque a gente não vai simplesmente reabilitar aquele paciente que já perdeu, né, o que era esperado, o desenvolvimento esperado para aquela idade. A gente já vai, se preparar antecipadamente, né, para que ele tenha os estímulos multidisciplinares, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudióloga, para que ele possa se desenvolver mais de acordo com a normalidade possível, dentro do potencial dele. Então, o que é que eu enxerguei depois que eu comecei a conviver nesse mundo? Miguel, hoje, ele tem 3 anos e meio. Ele é uma criança que fala, ele é uma criança que caminha, que corre, que está numa escola regular, está acompanhando os colegas da mesma idade. Ele era uma criança que não conseguia se alimentar. Ele tinha uma disfagia muito forte. Até 8 meses e meio de idade, quando se aproximava uma colher da boca dele, ele vomitava. Mas a gente pôde levar ele para uma profissional que soube tratá-lo. E hoje em dia ele se alimenta de todas as consistências. E quando eu olho o Miguel e eu tenho a oportunidade de conviver com outras pessoas que têm a mesma síndrome, às vezes adultos, e eu vejo que tem pessoas que não andam de forma autônoma, vejo que tem pessoas com 10 anos de idade, às vezes maiores, que o único alimento que elas recebem é leite e algum suplemento que possa ser misturado com o leite. Elas não se alimentam de qualquer outro alimento, apenas o leite. E aí eu vejo crianças que não falam, eu vejo crianças que têm um déficit cognitivo muito alto. E aí eu me pergunto, Deus, será que é simplesmente porque a síndrome afeta cada criança, cada adulto que tem essa doença de uma forma diferente? Ou será que é porque essas pessoas não tiveram as mesmas oportunidades? Então, quando a gente viu esse espaço de vir aqui conversar com o vereador Felipe Alecrim para falar sobre doenças raras, foi para trazer atenção para essa grande parcela da população que, primeiro, não tem o diagnóstico. Quando o tem, muitas vezes é de uma forma tardia, que já não dá tempo de você tratar antes da sequela estar instalada. E quando se tem o diagnóstico, ainda que de forma tardia, muitas vezes não se tem acesso às terapias que são necessárias para que esse paciente se desenvolva no melhor do seu potencial. Então, o que é que a gente, como poder público, pode fazer? O que é que a gente, como sociedade, pode fazer? Como é que a gente pode dar acesso a essas pessoas? Como é que a realidade de Miguel pode ser também a realidade de outras famílias? Né? Então, assim, a gente tem que abrir os olhos, a gente tem que enxergar, porque, como já foi dito aqui também, cada doença dessa pode ser rara e pode afetar poucas pessoas isoladamente. Mas, em conjunto, é uma parcela muito grande da sociedade que fica marginalizada. Então, eu venho aqui compartilhar que não é fácil, né? A gente não vai romantizar, né, a vida de uma família que tem uma pessoa com deficiência, porque não é fácil, a gente ultrapassa todo tipo de desafio, mas a gente tem que ter esperança. E a gente tem que acreditar que as pessoas que a gente elege, elas estão aqui também para fazer algo por nós, em específico. Meu tempo já esgotou, eu poderia falar muito mais, né, sobre essa nossa realidade, mas eu vou deixar o tempo também para as outras pessoas que tiverem algum questionamento se pronunciarem. Obrigada. Obrigado, Fabíola. Eu já quero conceder a palavra. Eu acho que a estrutura já está preparada aí para as pessoas que estão de forma híbrida. Para a Jo Nunes, que é fundadora da Associação Brasileira da Síndrome de Williams, também mãe de pessoa com deficiência e doença rara, conselheira do CONAD, que é o Conselho Nacional de Direitos de Pessoas com Deficiências, também escritora e palestrante. Jo Nunes, nos escuta bem e está com a palavra. Tem 5 minutos. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Para mim é uma honra estar participando dessa audiência pública e, mediante todas as falas, eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida, né? Ouvindo a Fabíola falar, Fabíola, eu tenho muita inveja de você, porque hoje o seu filho foi diagnosticado cedo e tem qualidade de vida, e hoje existe a Associação Brasileira de Síndrome de Williams. Porque eu sou de uma época, há 33 anos atrás, que nasceu uma criança
esquisita, que ninguém sabia, e cada vez que eu falava que ela tinha alguma coisa, eu era convencida que ela não tinha nada, que ela tinha sequela de meningite. Eu fui durante esses anos, durante 7 anos, até encaminhada para psiquiatra, porque eu era louca, né? Então, essa questão, o que tem meu filho, o que eu tenho, continua, né? Eu vi os depoimentos das outras colegas, né, de profissionais, né? E assim, eu sempre sonhava que um dia fosse possível um bebê ser diagnosticado. E eu tenho muito orgulho, né? É, e eu hoje, né, a minha filha nasceu, foi diagnosticada aos 7 anos, por acaso, no corredor de um hospital, que tinha todos os sintomas e tratavam todos esses sintomas aleatoriamente, né? E eu estava para fazer um ecocardiograma, eles marcam 7 horas da manhã, 9 horas da manhã você está com uma criatura que desmonta tudo, e ela para lá, para cá, né? E aí passaram 2 médicos americanos, olhou e falou Williams síndrome. E quando eles falaram, eu não falava inglês e eles não falavam português. E aí eu saí puxando os dois, segurando pelo pulso e perguntando, gritando no corredor do hospital quem falava inglês. E alguém veio, traduziu, e eles falaram que era para mim procurar o serviço de genética, porque a minha filha tinha síndrome de Williams. Mas ela passou no geneticista, no bambambam bam, bam da genética, com 4 meses, e ele me encaminhou para o psiquiatra. E aí começou a minha luta para conseguir um serviço de genética, que é uma outra luta. Quem tem doenças raras que precisa de um geneticista, né, se não tiver recurso, essa pessoa não vai conseguir, porque são muito poucos serviços de genética. E os que têm estão fechando por falta de verba, de pesquisas, né? E foram uma briga para mim conseguir o serviço de genética, outra briga para o diagnóstico, e aí eu comecei a juntar mães, né? Porque aí com 8 mães e conseguimos fundar a associação. E o nosso objetivo de fundar a associação era para que tivesse pesquisas, porque não existia nada no Brasil. E assim, só tinha coisas lá de fora que a gente traduzia e não entendia nada, né? E assim, e acolher essas mães, né? Putas, né? E hoje, graças a Deus, temos a BSW, né? Temos 3 pessoas, 4 familiares aqui presentes, e para mim é um orgulho. A minha filha já faleceu, a minha filha foi quase a primeira em tudo, né? A primeira da luta pelo diagnóstico, a primeira da luta por uma escola, porque eu sou da época de classe especial, e a minha filha foi a primeira pessoa com deficiência intelectual no Brasil ganhar o direito de fazer um transplante cardíaco, porque se vocês observarem, pessoas com deficiência não têm direito a transplantes. E ela fez o transplante, ela foi a primeira pessoa com síndrome de Williams no mundo fazendo esse transplante, foi um sucesso, graças a Deus. Hoje, ao caso da minha filha, nós temos no mundo 3 pessoas com síndrome de Williams transplantada, porque a minha luta pelas pesquisas, né, eu batalhei muito para que o hospital, a Universidade de São Paulo, publicasse o caso da minha filha. E, infelizmente, aos 47 dias ela faleceu, e não foi por conta do transplante, né, porque eu fiz questão de fazer autópsia, né, e ela pegou um citomegalovírus que qualquer pessoa pega. E já está passando o meu tempo, mas eu enterrei a minha filha e respirei missão cumprida. Porque quem não ia andar, não ia falar, porque na época todos os prognósticos era isso. A minha filha falava 3 idiomas, a minha filha namorava, ia para balada, trabalhava, vida normal. Né? E hoje eu trabalho com isso. Nessa realidade que a Fabíola falou, em 2015 eu estava aí no Recife, e o que me chamou muita atenção foi que os diagnósticos
mais ou menos do Pernambuco, são de famílias que têm condições. Eu sempre pergunto aonde estão aqueles da periferia que não estão diagnosticados. Então, muito obrigado. Ô Jô, nós que agradecemos por você compartilhar conosco a sua história e a sua luta. Obrigado, Jô. E já passa a palavra para Cristiane Daniel, que é participante da Associação Brasileira de Síndrome de Williams e também membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Você tem a palavra, Cristiane, em 5 minutos. E agradeço já a tua presença. Não sei se vai tentar restabelecer a conexão, se ela tem que entrar novamente. Fazer perguntas ou se colocar. Eu queria antes só perguntar aqui para a doutora Vanessa, porque o tempo é muito curto, doutora, e aí não dá para entender tudo. A gente viu, inclusive, tudo aquilo que envolve assistência social, acho que deveria até ter trazido o pessoal da assistência social, porque é uma dificuldade, avalie você ter até o acesso a uma consulta clínica, mas não ter o dinheiro para pagar o Uber, o táxi, para poder ir para essa consulta. E vários outros problemas e necessidades também que a gente sabe que existe dentro daquelas famílias que são mais simples, né, que têm dificuldade de ter acesso. E aí quando a gente fala de toda a estrutura do Raros, é uma prestação de serviço que atende via SUS, mas a senhora falava da fila de espera, né, consequentemente a quantidade de exames que se tem disponível, ela ser insuficiente em detrimento dessa fila de espera, a própria informação ao público, em torno de 600 pacientes. Eu queria só entender como é que essa triagem é feita, de que maneira o poder público encaminha isso para vocês, ou se são vocês que já recebem demandas completamente espontâneas. Eu queria entender um pouco desse acesso da população ao tratamento via o serviço prestado pela Raros. Então, o senhor até tinha me perguntado se era SUS. Lá é 100% SUS, a gente não tem convênio, não tem nada disso, é SUS, né? Inicialmente era só, tudo era com o dinheiro do Estado, né? Foi uma parceria com o Estado que ele supriu como se fosse dentro da portaria, mas sendo o Estado, porque a portaria 199 é uma verba ministerial. E agora a gente não sabe se vai ter uma verba ainda do Estado e entrou dentro da portaria para receber a verba do Ministério da Saúde, né? Então essa parte de como é que isso vai ficar, eu não sei. Uma das grandes dificuldades hoje é como o paciente chega, né? Então, a gente tem em relação a outras doenças raras, todo mundo que trabalha com doença rara termina se conhecendo no Brasil, né? Quando a gente tem uma doença específica, que você vai para um congresso, são sempre aquelas mesmas pessoas, neuropediatras que trabalham com doença rara. A gente termina se conhecendo, e é uma das coisas que a gente se pergunta muito: como é que o paciente chega até você? Principalmente quando a gente vai, por exemplo, a atrofia muscular espinhal agora que tem um tratamento, e quanto mais cedo você começar a tratar, melhor, né? E se você espera, às vezes, um mês é uma diferença muito grande em termos do grau de deficiência que esse paciente vai ficar depois, porque o remédio não cura e volta para a base. Ele para a progressão a partir dali. Então, Vanessa, como é que faz para o paciente chegar a tempo de você realmente ter um diagnóstico? É diferente, por exemplo, a síndrome de Williams é importante chegar a tempo, mas às vezes com 2 meses, com 3 meses, não vai mudar muito isso, né? Mas tem doença em que às vezes um mês é muito, que pode significar uma diferença muito grande na vida da criança. Então, de uma maneira geral, no Brasil tem uma tendência a fazer regulação pública das vagas de ambulatório, né? Então, quando a gente começou no Raros, aquela coisa, como é que a gente vai fazer o referenciamento desses pacientes? Então, a gente tentou fazer para a Secretaria de Saúde uma lista do que a gente esperaria, ou seja, o paciente primeiro tinha que ter passado por algum especialista que descartasse as coisas mais comuns, né? Porque também você não vai, se a gente for investigar todo paciente, por exemplo, autismo é super frequente, se a gente for
todo paciente com autismo vou mandar para um centro de doença rara, o paciente que for uma doença rara não vai, que não seja porque o autismo ele é multifatorial, na realidade. Ele não necessariamente tem relação com alteração genética específica, né? Ele pode ser até por algum problema de prematuridade ou por outras coisas, ou até uma associação de coisas. Então, muitas vezes, pela falta do especialista nos municípios ou nas UPAs, você termina encaminhando a mais, na dúvida, deixa eu encaminhar, que é melhor do que não encaminhar. É bom por um lado, porque de certo modo esse paciente vai chegar no especialista de alguma maneira, mas por outro lado a lista às vezes fica enorme e no meio disso você tem um número pequeno de doenças raras. Aí você fica naquilo, como é que eu vou fazer? Né? Então, existe hoje uma tendência a tudo no Sistema Único de Saúde ser regulado pela secretaria, ou seja, pelo município, ou seja, eu acho que o pessoal da prefeitura pode falar melhor. Então, é bom por um lado, mas às vezes o paciente que é doença rara mesmo, ele demora muito para chegar, né? Então, a gente conseguiu lá no Raros, a gente ter os dois tipos de encaminhamento. A gente ter a regulação e as vagas do Estado, ou do Estado, né, que por enquanto é o Estado que encaminha, né, mas pode ser também de locais, portanto, que tem um encaminhamento ou da Prefeitura do Estado. Aí esse paciente procura a regulamentação que vai encaixar nas vagas do Raros. Mas a gente tem também a possibilidade de fazer autorregulação. Então, por exemplo, às vezes acontece de uma mãe, por exemplo, semana passada eu tenho uma paciente que tem AME. Aí ela disse, doutora, tem um paciente com AME na minha cidade que tinha 2 filhos com AME que morreram e ela está grávida, vai ter neném semana que vem. Então você vai trazer esse paciente para cá logo, que eu não vou ficar esperando esse menino chegar com 1 ano ou se pensar em alguma coisa, né? Por exemplo, se você tem um paciente com síndrome de Williams, que você já tem uma síndrome de Williams, mas está sem orientação, ou tem uma suspeita, mas não tem um diagnóstico, aí esse paciente pode ser conversado com alguém de lá do Raros e a gente faz esse encaminhamento. Seja um pediatra, que seja de uma UPA. Vanessa, eu estou atendendo aqui um paciente que eu tenho certeza que deve ser isso. Será que você acha que tem como encaixar? A gente tem a autorregulação. Então, a gente tem as vagas da regulação do SUS, e a gente tem que seja da Prefeitura ou do Estado, e a gente tem as vagas de autorregulação. Então, eu acho que isso é uma maneira melhor de, pelo menos aquela pessoa que consegue chegar mais rápido, ou ter um especialista que já tem um olhar diferente, esse paciente chegar. Mas a regulação, a gente vê uma dificuldade muito grande de qual paciente encaminhar. E aí, às vezes, encaminha muito paciente que não é doença rara, e às vezes o paciente que é doença rara fica lá e não é encaminhado. Se você me perguntar qual a solução para isso, eu não sei. Talvez a solução fosse a gente ter um treinamento maior na faculdade de medicina, porque, por exemplo, isso que ela falou é muito interessante. O Williams é bem assim. Quem conhece, né, eu acho que você, se vê um paciente com Williams, você vai saber. Então, o Williams é uma alteração no cromossomo 7, né? E onde você tem uma duplicação numa região lá do braço longo do cromossomo 7, que a carinha deles é muito parecida. Bebezinho não é tanto, mas vai chegando perto de 1 aninho ou depois de 1 aninho, você bate o olho, porque quando tem a cardiopatia, é uma alteração cardíaca bem específica que a gente tem na síndrome de Williams, o cardiologista, pelo menos o cardiologista pediátrico, não aquele cardiologista geral, se ele escutar aquele nome assim, num bebê que tem um pouquinho de hipotonia, ele vai dizer, deve ser uma síndrome de Williams, encaminha. Mas tem paciente que não necessariamente tem aquele padrão cardíaco típico, ou às vezes faz um eco e não dá o padrão típico, que pode passar um pouquinho batido. Então, seria importante também a gente ter essa divulgação, esse treinamento de doença rara, não só para os especialistas, mas dentro da faculdade de medicina era importante que tivesse isso. Hoje, cada vez mais, o residente de pediatria passa com a gente, né? A gente tem residente de pediatria, residente de neuropediatria e residente de ortopedia. Então, eu acredito que daqui a uns 5, 10 anos, 10 anos pelo menos, a gente vai ter um conhecimento maior. Enquanto isso, as coisas são feitas desse jeito. A gente tem ou esperanofila, ou a mãe que é mais desenrolada, que conhece a outra mãe, aí chega na minha consulta e diz, doutora, eu tenho um paciente que é síndrome de Williams, tem como chegar aqui? Aí a gente faz o encaminhamento e o pessoal chega, mas tem uma dificuldade muito grande em relação a isso. Perfeito, doutora. E aí, além dos profissionais estarem preparados, pois não? Então, para a gente ver, porque eu acho que eu vou terminar tendo que ir embora, porque os pacientes estão lá esperando, né? Coitado, a bichinha ficou lá, eu atendi uma e ainda falta os 2 para eu atender. Mas, assim, é uma coisa tão ampla, quando a gente fala de doença rara, né? Que vai desde, por exemplo, se a gente for falar de transporte, o paciente que tem uma doença rara e tem uma deficiência, ele tem
tanto as normatizações públicas para a doença rara como para a deficiência. Então, meu paciente com deficiência mental, física, o autismo, ele tem transporte, ele tem tanto a carteirinha de transporte, como ele tem o transporte que é obrigação dos estados, você tem interestadual ou da prefeitura. Então, isso dentro da política da pessoa com deficiência, você tem coisas já bem estabelecidas. Existem doenças raras que é sofrido, tem uma caminhada muito longa para o diagnóstico, para o tratamento, mas que muitas vezes não tem a deficiência. E aí, quando você não tem a deficiência, as políticas mudam, né? Então, quando a gente fala de doença rara, a gente não fala de um único tipo de população. Não é só paciente que tem, por exemplo, o Williams não é degenerativo, né? Então, não é só doença degenerativa. Às vezes tem pacientes que têm dificuldades, mas têm uma vida normal, tá entendendo? Então, é um público muito diferente. Então, naqueles pacientes que têm uma deficiência, você junta o que você tem de doença rara com o que você tem de política pública para deficiência. Naquelas doenças em que não existe uma deficiência, aí às vezes talvez o gap ainda seja maior, porque você não tem uma política específica para doença rara, e sim para a deficiência que a doença rara eleva. E aí a gente tem desde assistente social, que é extremamente importante, o atendimento na escola, né? Então, o paciente precisa de um cuidador que fique com ele na escola. Às vezes você tem paciente que não tem como sair de casa, que precisa que a escola vá até a casa, ou seja, aí é um programa da prefeitura, onde você tem o professor itinerante, que se o paciente não tem condições de ir para a escola, dele receber aquele atendimento em casa. Então, assistente social, escola, transporte, todas as especialidades que aquele paciente precisa, e a vida da família, né? Porque tem mãe que tem que passar 24 horas com aquela criança, né? O home care, que muitas vezes se requer, também não existe uma política ainda muito organizada. A maioria dos pacientes precisam entrar na justiça. Então, a mãe que é batalhadora, que tem conhecimento, consegue entrar na justiça e ganha as coisas. Aqui não é que fica esperando, acreditando que as coisas vão acontecer, termina não tendo. Então, é uma coisa tão ampla que é difícil. Eu acho que talvez a gente precisasse de assim, não, hoje a gente vai discutir só isso, porque senão fica... Mas é muita coisa que tem realmente gaps que precisam ser tratados e trabalhados dentro do poder público. Caberia ter uma construção de um estatuto, literalmente, assim, de tantas necessidades, e por ser tão pontual, né? Porque aí você precisa avaliar todo o contexto social que a família está inserida, tem que avaliar o tipo de doença rara que ela tem, o tratamento que é necessário. Mas, de todo modo, doutor, eu quero agradecer demais sua presença. A senhora qualificou muito esse debate. Estou com várias ideias aqui, depois a gente vai se falar pessoalmente, mas também entendo que a senhora tem que atender seus pacientes, senão não vai ter sentido a gente imagina a gente fazer uma audiência pública aqui e já deixar os pacientes lá. Então a senhora está liberada, agradeço demais, viu? Deus abençoe. Eu queria já também aproveitar, antes de passar a palavra, e perguntar exatamente isso da prefeitura. Eu queria ouvir se existe algo de específico. Por exemplo, a gente sabe que a unidade básica de saúde, aquela primeira porta de entrada do povo da cidade do Recife, são exatamente as unidades que são administradas pela prefeitura. E aí envolve a parte social, envolve esse acesso. E eu achei interessante o que a doutora falou, de preparar melhor os profissionais, porque até mesmo os profissionais médicos têm dificuldade, muitas vezes, de dar esse diagnóstico, sofre naquilo que envolve o contexto psicológico, e aí eu fico imaginando as unidades de saúde completamente lotadas, recebendo um paciente como esse, dando remédio, achando que tem um problema simples e liberando para ir para casa. E como a prefeitura tem se preparado nesse sentido, e se existe alguma unidade também onde esse paciente pode ser acolhido e direcionado para um meio público especializado. Bom, estamos escutando? Na prefeitura, como o senhor disse, vereador, a porta de entrada é pela atenção básica, né? Dentro da saúde existem os níveis de complexidade. Então, tudo isso que a doutora trouxe, nessa questão da especificidade, da questão do especialista, é muito importante a gente trazer. Inclusive, fica a sugestão para, na próxima audiência, seria interessante alguém da Secretaria de Saúde do Estado, né? Porque tanto a parte mais específica desse diagnóstico como o tratamento, ele fica dentro da complexidade estadual. Então, em todos esses centros de referência nesse fluxo estadual, eu acho que a Secretaria poderia responder melhor.
Quanto à Prefeitura do Recife, o ingresso desse paciente, a porta de entrada é a unidade básica de saúde, os centros de saúde ou a unidade básica tradicional. Né? Esse paciente, a depender do que foi identificado ali, a necessidade de encaminhamento para o especialista, ele vai via regulação. Então, a depender da necessidade, o médico avalia e encaminha para o especialista que ele identifica essa necessidade. Né? A depender do especialista, vai ter as unidades de referência, e aí, como a doutora disse, N especialidades, então a gente tem neuropediatria na rede, a gente tem reumatologia, cardiologia, então todo esse paciente vai via regulação. Né? Com relação ao vínculo com o Estado, algumas unidades têm a demanda espontânea, né? Que é aquela conhecida que o paciente se direciona até o serviço e a porta de entrada é no próprio serviço. Então, o IMIP é dito para a gente, enquanto prefeitura, que a entrada é demanda espontânea. Né? A gente tem um fluxo via vaga Estado. Então, o Estado ele fornece algumas vagas para o município. E quando ela diz que tem uns critérios de ingresso nesse serviço, é o que a gente chama de protocolo de acesso. Né? Então, estão descritos nesse protocolo quais as indicações ali para que aquele paciente ingresse. A gente tem vaga dada pelo Estado para o Maria Lucinda, para que seja feito esse diagnóstico, né? E é regulado via CMCE, que é o sistema estadual, que é fornecido essas vagas e que o paciente possa estar ingressando. Então, assim, o município ele vem se organizando, né? Dentro da política da pessoa com deficiência, a gente tem uma rede aí de reabilitação, mas, de fato, essa questão da especificidade do diagnóstico, a questão do geneticista, né, tudo isso ele vai na complexidade estadual. E aí fica a sugestão tanto do convite para o Estado, tanto da política, como da representante da secretaria. Obrigado. Eu já quero passar a palavra para os inscritos. O primeiro, a senhora Sueli Silvana. A senhora tem 3 minutos para poder fazer suas perguntas e também as suas considerações. Bom dia a todos. Eu ia até fazer a pergunta, mas a pessoa que realmente foi embora, de novo, e a gente teve uma audiência pública em 2019, vou me apresentar antes de tudo. Sou Sueli, foi acometida em 2018 com esclerose sistêmica, a esclerodermia sistêmica, é uma doença de pele dura, que acomete órgãos internos, que é letal. Infelizmente, não só isso que eles falou sobre o lúpus, nós temos despesas fixas mensais, como protetor solar e também hidratante. Nossos remédios são judicializados, para você ter noção de quanto a gravidade da doença, são judicializados e muitas vezes pacientes de Pernambuco foram a óbito por falta desse medicamento e não conseguiram, porque a judicialização é um pouco demorado e angustiante para a gente que já tem um diagnóstico tão pesado. E em 2019 teve uma audiência pública e a gente tocou nesse assunto dos raros, que é um instituto de raros que não atende os raros com esclerodermia. Por quê? Porque não tem reumato, que é o maestro da orquestra, e nem o dermato, que trata ela em forma localizada. Essa doença, se você me ver um vídeo meu antes e depois, você vai ver a estética totalmente mudada, que ela é uma característica da doença. O que tem de consolo? Se pode ter de uma doença grave e letal que leva a óbito, que acomete mais mulheres do que homens. Tem uma referência, que é o HC de Pernambuco, que é a doutora Andréa Dantas, que ela é reumato. Ela é professora da Universidade Federal de Pernambuco de Reumatologia e cuida do ambulatório de esclerodermia sistêmica. Esclerose sistêmica, que é uma força que vai para as praças, para a gente, no dia de conscientização, que a gente hoje, depois de muita luta, recebe em minha homenagem o dia estadual em Pernambuco da esclerodermia em 2023. É pouco? É pouco, porque se eu perguntar aqui quem conhece esclerodermia, quem conhece, levanta a mão. Só a gente que é paciente, aquela ali que a gente vai comemorar agora, nós dois, que ninguém conhece a doença da pele dura. E se passaram 5 anos e a gente ainda não tem essa... O raros não abriga, gente. Eu queria até ter mostrado hoje um vídeo meu aqui, antes e depois, que vocês iam se chocar. Você ia ter misericórdia de mim. E muita gente ia chorar, como muita gente chora. Até eu mesmo choro. Só em lembrar, porque essa doença todo dia, ela insiste
que a gente tem que ficar numa cama debilitada. Porque ela já diz tudo, esclerodermia, pele dura. Ela endurece órgãos, principalmente o pulmão, e que é uma doença muito pesada. E eu costumo muito andar junto, doença e política. Sou julgada por isso, sou. Mas eu acho que esse é o caminho. Eu queria que todo mundo hoje chegasse no Google e desse uma olhadinha nessa doença, para quem não conhece. Na forma sistêmica, vocês vão se escandalizar. O quanto vão dizer assim, por que ela está em pé ali? Porque eu tenho uma raiva dessa doença. E eu quero que todo mundo conheça sobre ela. E eu que eu peço, senhor vereador, pela oportunidade de estar aqui hoje, que isso é raro também, mais raro que a doença, esse feito, essa oportunidade de estarmos aqui hoje, porque eu tenho muita força de vontade de viver. E o que eu sonho hoje, minha gente, é viver. Já que não tem cura, eu quero viver com qualidade de vida. Mas que valorize os médicos que estão conosco, pisando no chão numa praça pública, para mostrar que essa doença não é brincadeira. Ela endurece órgãos, ela endureceu minha vida, mas ela endureceu meu coração. Eu criei o projeto Girassol PE, que a gente dá uma força enquanto o remédio não sai da justiça, a gente começa esse abraçamento, porque se a gente não se abraçar, ninguém vai nos abraçar, não, minha gente. Eu queria uma atenção de toda a população pernambucana. Está em Olinda, dia 29 de junho, sábado, último sábado do mês, vamos ter a conscientização. É uma festa de se confraternizar e dizer, estamos aqui e não somos invisíveis. Muito obrigado, Sueli, pela contribuição e por sua história de vida. Eu passo a palavra agora para Expedito Filho. Bom dia a todos. Me chamo Expedito e vim falar um pouco sobre a epidermólise bolhosa, uma doença raríssima que acomete crianças. E primeiro quero agradecer a Felipe pela oportunidade de estar aqui podendo falar em nome de Fátima, que é presidente da associação aqui de Pernambuco. A epidermólise bolhosa é uma doença que causa ferimentos na pele. Primeiro começa com as bolinhas e com a falta de acesso à saúde pública que a gente não tem hoje, voltado para essa síndrome, vão se formando feridas na pele que, com o tempo, vão machucando essas crianças, que vão se tornando adolescentes, adultos, e chega num ponto que o custo para poder se manter com a qualidade de vida, como a gente está ouvindo muito aqui hoje, qualidade de vida, existe um preconceito muito grande. Apesar de toda a situação financeira, psicológica que essas crianças enfrentam e a família, existe um preconceito muito grande. As pessoas têm medo de chegar perto achando que vai pegar a doença. Isso não existe, isso é um absurdo. Eu me solidarizo muito com a senhora. A senhora tem uma história de vida maravilhosa, que Deus lhe abençoe muito. Então, o que eu vim hoje é pedir que as pessoas olhem um pouco. Recentemente saiu uma matéria no Fantástico falando sobre a EB. Uma criancinha bem famosa, torcedor do Vasco, que veio até para Recife, entendeu? Mas, assim, falta hoje um olhar da própria prefeitura para que atenda essas pessoas. Eu viajei pelo estado, conhecendo as cidades e as famílias do interior. Se em Recife é difícil, lá é impossível. Aqui em Recife, crianças chegam no posto de saúde, não tem nem gases para poder fazer o curativo. Então, eu queria pedir a Itacira que a prefeitura tivesse um olhar mais humano para essas crianças, para essas famílias. E isso é muito importante, entendeu? As famílias, além do financeiro, o psicológico é o mais importante que a gente podia olhar para essas pessoas. Então, eu quero agradecer muito a fala, a Felipe, parabenizar a todos que vieram aqui e vamos lutar. A gente não pode se calar, não podemos nos calar. A gente tem internet hoje aí para que a gente possa falar um pouco mais sobre todas as síndromes e a gente tem que cobrar.
Temos que ir na prefeitura, no estado. Hoje, a maioria das crianças que usam os medicamentos por ordem judicial. Então, se não tiver ordem judicial, não tem acesso. Entendeu? Um suplemento alimentar que custa R$ 40 pode ser pouco para algumas pessoas, mas tem famílias que não têm R$ 2 para ir numa farmácia comprar uma gase. Entendeu? Então, é isso, pessoal. Queria pedir essa atenção à prefeitura também. Obrigado. Obrigado, Expedito, pela contribuição. Já foi restabelecido a comunicação com a Cristiane Daniel. Eu gostaria, Cristiane, de te conceder a palavra e te dar 5 minutos para que você possa trazer aí as suas colocações. Bom dia, eu não percebi que tinha caído a conexão, então vou me apresentar novamente, eu não sei em que momento. Eu quero agradecer, vereadora, pela oportunidade, cumprimentar a mesa, cumprimentar todos os que estão presentes e falar da importância das pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras serem ouvidas. Na minha fala, eu concluí a fala porque eu não tinha percebido que vocês tinham caído. Eu sou conselheira no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui em São Paulo e estou como conselheira no Conselho Estadual de Saúde, na vaga de entidades de pessoas com deficiências. E o que eu sugiro, assim, nós estamos à disposição para trocar experiências exitosas aqui em São Paulo. É claro que não é perfeito, mas o Conselho é muito ativo. Eu disse que lamentei, não sei se o presidente do Conselho Municipal conseguiu chegar nesse intervalo, mas a importância do Conselho, a importância da sociedade civil se organizar e estar presente, se fazer presente, se fazer ouvir. Então, eu quero agradecer a Fabíola e o Igor, que levaram até o gabinete essa demanda, e prontamente o gabinete do senhor os ouviu e deu oportunidade de voz a tantas pessoas que estão aí presentes. E isso é muito importante. Em âmbito municipal, nós já temos que lutar diariamente para a garantia de direitos, porque o cidadão está no município, a pessoa com doença rara, a pessoa com deficiência está no município, então ela tem que ser atendida pelo município. O que nós temos como norteador é a LBI, que garante direitos básicos para as pessoas com deficiência, então já é uma lei, uma normativa, e foi lançado recentemente o novo Viver Sem Limites, que pode ser usado como norteador para políticas públicas. Eu não sei, pelo que eu entendi, aí em Recife não existe um bilhete de acesso, protocolos para a confecção do bilhete de acesso para a gratuidade no transporte público para pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras. Aqui em São Paulo, a gente já existe um protocolo para isso, então nós estamos à disposição para trocar experiências e que, de fato, as pessoas tenham seus direitos garantidos. Eu não vou me estender mais, porque eu não sei o que entrou, o que não entrou na outra fala, mas eu quero agradecer novamente o vereador pela oportunidade e agradecer o Igor e a Fabíola e as famílias da BSW que estão presentes aí no pleno, porque essa é a nossa missão, é que nós sejamos multiplicadores, porque o conhecimento transforma a sociedade, o conhecimento transforma as pessoas. Muito obrigada. Nós que agradecemos pela tua colaboração, pela contribuição, Cristiane. Nós teremos ainda muitas falas adiante para construir políticas públicas juntos. Eu quero encerrar aqui com o último escrito, a gente já está com o tempo regimental bem avançado, mas queria conceder a palavra para Igor, para que ele em 3 minutos pudesse trazer aí suas colocações. Bom dia a todos. Eu sou Igor, pai do Miguel, que tem síndrome de Williams, esposo da Fabíola. Sou tio de uma criança que tem mielomeningocele, então a síndrome rara, ela está presente na nossa família. E por mais que eu tenha ouvido algumas palavras aqui da própria prefeitura, de que já tem que seria no âmbito estadual a questão da assistência de geneticista, essa parte mais específica, eu acho que falta para a prefeitura, e assim,
eu vejo, conversando com outros pais, a questão da fisioterapia, da TO, da fono, como a Fabíola disse, que foi que salvou o nosso filho comer. E eu queria que a prefeitura apresentasse números, se possível, sobre como é feita essa assistência, onde é feita essa assistência. A gente sabe que está chegando agora um hospital infantil, né, está sendo construído. Por que não pensar em ter um centro de doenças raras lá? Essa questão de dizer que é do Estado, talvez não seja isso, talvez possa ser da prefeitura, sim. Não há uma obrigação de ser do Estado ou ser de um hospital universitário. Então, eu sugiro, pleiteio aí, que a prefeitura pense nisso, porque não tem um centro de doenças raras lá. E não só com o geneticista e o neurologista, mas sim com aquele profissional do dia a dia, que é a TO, a fono, o fisioterapeuta, psicólogo, não só para a criança, como para a família também. Então, assim, para não estender mais a fala, e sendo bem objetivo, já que a gente já tem esse hospital que está em construção, vamos botar um centro de doenças raras lá, tá certo? Então, eu só queria fazer esse registro. Obrigado. Perfeita a contribuição, Igor. Inclusive, a partir daqui dessa audiência, a gente vai fazer alguns pedidos de informação, e aí dentro do pedido de informação vamos colocar exatamente a tua fala, vai existir uma ata aqui, alguns requerimentos cobrando exatamente esse retorno e também sugerindo aquilo que você acabou de colocar, tá? Mais uma pessoa inscrita, e aí eu pediria atenção para de fato ser o último por causa do tempo regimental, que é o senhor Adolfo Sá, também queria proferir algumas palavras. Senhor Adolfo, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, vereador. Veja bem, eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, sou auditor na área de engenharia, certo? Mas sou pai de Igor, avô de, quer dizer, minha nora aqui presente e avô de Miguel. Mas eu vou falar rapidamente sobre o papel do Tribunal de Contas nesta área, apesar de que eu não trabalho nesta área. Nós temos um departamento próprio para fiscalização de ação de saúde, certo? Que é ligado à nossa diretoria de controle externo. O Tribunal de Contas tem cada vez mais cobrado políticas públicas, certo? Então, é um ator muito importante, né, em todas essas ações, tá certo? Então, era isso que eu queria deixar registrado, né, que podem procurar do presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Valdeci Pascoal, a coordenadora de controle externo, Adriana Esteves, a diretora deste departamento que eu falei, que é a Ana Luísa, como também o Tribunal de Contas tem ouvidoria, não é? Sai entrando lá no site do Tribunal de Contas, tem ouvidoria e é possível vocês acessarem, reclamarem, constatarem o que é que está acontecendo, como também pode ser apresentada a lei da ouvidoria, uma denúncia expressa ao Tribunal de Contas de determinadas situações, tanto do desaparelhamento das unidades de saúde, como o descaso dos profissionais, pela falta de pessoas nas unidades de saúde, né, que é relatos que a gente ouve na imprensa. Então, o Tribunal de Contas está preparado para agir nisso daí e ser um ator importante, tá certo? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Nós que agradecemos a contribuição. A Prefeitura deseja responder ali, a citação, fica à vontade. Quando eu trago, né, que essa questão da geneticista, tudo é do Estado, é pela especificidade da assistência, tá? Isso não quer dizer que o município ele não tem que estar acompanhando. Esse paciente ele é do município do Recife, né? E aí eu estou falando do município de Recife, tá? Enquanto prefeitura. Então, a gente tem uma rede de reabilitação e a gente entende todas essas dificuldades, inclusive a Prefeitura, junto com o próprio Tribunal de Contas do Estado, vem acompanhando a Prefeitura nas ações que a gente vem desenvolvendo, pensando exatamente. Então, a Prefeitura ela vem ampliando a rede de reabilitação, né, do município. A gente conseguiu ampliar, a gente conseguiu abrir núcleos de desenvolvimento integral na UPAE Arruda, na UPAE Ibura, está prevista a abertura na UPAE Mostardinha, né, está no período de formalização de todo o processo burocrático que é necessário. A gente tentou ampliar a equipe do Lessa de Andrade, que hoje tem um CER tipo 2, que não atende só Recife, atende munícipes da microrregião. Então, assim, a gente tem uma dificuldade, como a própria doutora trouxe, do especialista. Então, a gente chamou o profissional do concurso e os profissionais não tomaram posse,
né? Então, o município ele tem ciência da responsabilidade dele com o usuário e ele tem essa rede de reabilitação. E é pensando nessa dificuldade que a gente vem ampliando. Com relação ao Hospital da Criança, a gente vem pensando, sim, no centro de reabilitação. Tá? Isso aí está previsto no projeto, inclusive é um centro muito bonito, mas a gente vem discutindo isso, inclusive com toda a questão que envolve a reabilitação. A reabilitação ela vem independente das doenças raras, ela vem tendo essa visibilidade, né, e vem cobrando essa necessidade de todos os entes, não seja só o município, mas também o Estado. E aí a gente sente muito essa dificuldade quando vocês trazem o município do Recife, ele abarca essa questão, né, principalmente por ser uma referência capital, e os interiores, de fato, têm essa dificuldade. Mas aí eu gostaria de reforçar que a gente tem ciência disso, a gente tem uma rede de reabilitação para receber esse paciente, tem ideia, sabe da nossa responsabilidade enquanto prefeitura, e dizer que, inclusive, o Tribunal de Contas vem pegando o exemplo em que o município está fazendo para estar levando isso para os municípios menores. Então, a gente vem em audiência junto com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, exatamente para que isso venha sendo, não só ficar concentrado na capital, e sim descentralizar para o Estado. E aí, Igor, uma das nossas missões é exatamente o de conhecer detalhadamente esse trabalho que é realizado e fazer uma visita e acompanhar e conversar com os profissionais e ter acesso ao medicamento que é disponível, a esses tratamentos que você bem colocou, para ver se de fato eles estão acontecendo de forma adequada e principalmente se as pessoas estão tendo acesso. Porque uma das coisas que eu percebo muito em muitas políticas públicas que existem para tratar inclusive as pessoas em situação de vulnerabilidade social é que as pessoas não têm o conhecimento de que aquilo existe. Eu vou dar só um exemplo muito prático. A gente tem um projeto de lei aqui, do que eu quero colocar, que se chama entrega legal. Em breve, se Deus quiser, ele vai ser sancionado. Existe uma lei no nosso país que diz que entregar o seu filho para adoção não constitui crime. E volta e meia a gente vê situações de famílias abandonando, né, ali, pessoas abandonando seus filhos porque não querem criar. Eles poderiam simplesmente entregar o filho para adoção. E ali cometem um crime hediondo, uma atrocidade, imagino eu, que não por uma maldade absoluta, mas exatamente por não ter acesso à informação. Então, no ato de desespero, certamente a pessoa fora de si não tem acesso à informação e termina cometendo um crime hediondo, ao invés de simplesmente chegar lá e, inclusive, ser acolhido pelo poder público, de ter a sua identidade preservada, ou seja, também a prefeitura precisa realizar esse trabalho de divulgar, para que essas famílias tenham acesso a esse tratamento precoce, tá? Você queria 3 minutos, eu quero passar a palavra para você, Fabíola, para a gente encerrar. Vereador, na verdade, é bem rápido a pontuação que eu vou fazer, porque eu escutei de várias pessoas que se manifestaram aqui que eles tiveram necessidade de judicializar para ter direito a algo que deveria ser garantido pelo poder público. Então, eu estive nessa situação. Meu filho, quando era novo, ele tinha alergia à proteína do leite da vaca, ele precisava fazer uma cirurgia cardíaca aos 2 anos, não podia perder peso, ele já era baixo peso, ele se alimentava de um leite que custa, em média, R$260 a lata, e esse leite durava nem 4 dias e era para ser fornecido pela prefeitura e foi. E chegou um período que a gente simplesmente passou 3 meses sem receber o leite porque a prefeitura não renovou a licitação. Então, a gente judicializou e a gente ganhou via justiça o direito, né, de receber o leite de imediato. Mas, assim, quantas pessoas não têm acesso a judicializar? Porque judicializar também custa. Né? Tem que ter o entendimento, tem que saber quem procurar e muitas vezes você tem que ter o dinheiro para entrar com a ação. Então, assim, o que eu proponho aqui, nessa minha última fala, é que também sejam levantados esses números. Né? Quantos medicamentos que deveriam ser garantidos pela Prefeitura do Recife estão sendo fornecidos mediante judicialização? Por que a gente tem que fazer as famílias passarem por mais um desgaste, né? Sendo uma fatia da população que já tem uma vida tão sofrida, tantos desafios, e uma coisa que deveria ser garantida para facilitar o que já é difícil, se torna um transtorno ainda maior. Veja que praticamente todo mundo que subiu aqui para se manifestar relatou que em algum momento precisou judicializar para ter acesso a algo que deveria ter sido garantido pela prefeitura.
E seriam até os 3 meses ali, porque certamente vocês têm uma condição que viabiliza o acesso a esse medicamento, até mesmo sem a prefeitura fornecer, mas é importante a tua colocação, porque essas famílias em situação de vulnerabilidade, esses 3 meses poderiam custar muito, muito caro para essas famílias. Inclusive, né, como eu já relatei quando eu falei a primeira vez, tem crianças que só se alimentam do leite. Né? As crianças que são alérgicas à proteína do leite da vaca, né, elas tomam um complexo que é feito de aminoácidos, que é o substitutivo do leite, mas é o único alimento da criança. Essa criança, se ela é de uma família que não tem R$ 260 para comprar uma lata de leite, e são muitas, ela pode chegar a óbito, porque esse é o único alimento que ela recebe. Então, assim, você atrasar uma licitação 3 meses é algo muito sério. Né? Onde está o planejamento? Por que não foi renovado no prazo que deveria ter sido feito? Por que precisou ter uma série de judicializações para fazerem nova licitação? Então, assim, esse tipo de coisa, às vezes, não, só foram 3 meses. Mas 3 meses, para algumas pessoas, pode ser um tempo muito rápido. Mas para outros, pode ser a vida. Perfeito. E, inclusive, a gente precisa sair daqui com a sensação de que a gente não só usou o microfone para externar a indignação, mas a gente precisa sair com construção de ações para buscar fazer a diferença. Então, eu quero registrar que isso é só o pontapé, tá? A partir daqui, a gente vai construir uma série de pedidos de informações, a gente vai construir momentos de fiscalização, inclusive preciso de vocês junto conosco, para a gente observar toda essa estrutura e cumprir o nosso papel, que é cobrar a prefeitura, inclusive ao próprio Estado, embora a gente não esteja no âmbito da Alep, nós somos cidadãos pernambucanos e também vamos cobrar ao Estado esse olhar. Então, a partir daqui, vão surgir uma série de ações e construção de projetos que vão buscar, de forma objetiva, fazer a diferença na vida dessas famílias. Quero, inclusive, antes de encerrar, fazer o registro de que já tramita nessa casa um projeto de lei de nossa autoria, que busca exatamente a isenção do IPTU para todas as famílias que têm ali pessoas com doenças raras. A gente sabe que isso não resolve o problema, mas são exatamente... ajuda bastante, né? Mas são exatamente gestos como esses, ações como essas, projetos como esse que ajudam a gente a avançar e vai fazendo a diferença na vida dessas famílias para pelo menos minimizar a dor que é muito grande, né? Então, os problemas e as dificuldades do dia a dia são enormes e aí o papel do poder público é exatamente tentar ser um braço para poder contribuir, para poder ajudar com essas famílias. Eu queria nominar cada um dos participantes, preciso fazer o registro aqui que o meu pessoal lembrou de que o pessoal do Comude não pôde participar, né? Infelizmente, era muito importante a presença deles para eles até posicionarem quanto à atuação desse Conselho Municipal de Saúde, mas a gente vai fazer aqui uma série de pedidos de informação também para eles, tá bom? Como o tempo passou demais, eu quero agradecer a presença de todos que de alguma forma contribuiu, que também participou dessa audiência, e não acaba aqui não, mais uma vez, tá? Não acaba aqui. Agradecer à Prefeitura, a todos aqui presentes, ao tempo em que eu declaro encerrada essa presente audiência pública.